Olá, o programa Perfil de hoje vai conversar com um morador de São José há mais ou menos mais de 50 anos. Ele é maestro e fundador também do coral Cidade de São José. Eu estou falando do Sr. Osli Boing. Sr. Osli, muito obrigada por aceitar nosso convite. Sim, estamos à disposição para qualquer pergunta. Tá certo. Bom, Sr. Osli, o senhor disse que o senhor nasceu em São Pedro de Alcântara, mas ainda na época era São José. Então o senhor é josefense mesmo? Sim, eu nasci praticamente a 11 quilômetros de São Pedro de Alcântara, mais interior, hoje onde é o casarão Kretzer e Santa Filomena, em 1938. Daí, em 43, meu pai veio morar em São Pedro. Estudei o primário em São Pedro, fui estudar fora. Só em 1964 que eu vim para São José definitivamente. Estou aqui até hoje. E o senhor mora aqui na região da Praia Comprida? Sim, ali na entrada do Roçado, perto da Caixa Econômica ali. E como é que era São José nessa época, que o senhor veio morar aqui nessa região? Ora, era impressionante que eu saía na frente do meu consultório, de 10 carros que passavam, 8 abanavam a mão para mim. Esses dias eu parei na frente do meu consultório, 10 que passou, ninguém abanou a mão para mim, fiquei sozinho olhando. Então hoje em São José está completamente diferente. Bom, população de 205 mil habitantes, né? Acho que já chega a 210, né? E naquele tempo nós tínhamos de 20 a 25 mil habitantes só. Um progresso muito grande. Agora a cidade é bonita, um povo acolhedor, simpático. Muito bom viver aqui. O senhor também é vizinho aqui do Centro Histórico, que é uma Sim. região belíssima aqui da cidade. Sim. Aqui o Centro Histórico hoje é um lugar que a gente pode chegar com tranquilidade. Ficou muito bonito porque devido a esses restaurantes que estão se instalando aqui, é um lugar acolhedor. Essa igreja que agora está sendo restaurada e esse salão onde nós estamos fazendo essa entrevista é muito bonito. E o coral aqui, quando canta, se sente feliz. Isso mesmo, logo mais a gente vai falar mais sobre seu trabalho no coral, mas antes eu gostaria de saber do senhor. O senhor serviu a Polícia Militar, é tenente-coronel da reserva da Polícia Militar aqui do Estado. Como é que o senhor entrou na Polícia Militar? Em 1964 eu vim trabalhar em São José como dentista. Em 1966 eu fiz o concurso para a Polícia Militar para primeiro tenente cirurgião dentista. Passei e fui nomeado em 66. Casei como tenente nessa igreja aqui. O senhor estava contando que fizeram sua farda em 3 dias para o senhor casar como tenente, né? A minha esposa, quando me viu no altar, a minha noiva, não me conheceu, porque nem sabia que eu era da polícia naquele momento. Eu fui nomeado em 3 dias, fizeram a farda. O comandante morava aqui, o coronel Peters, e fez questão de fazer na sua terra um casamento militar para o povo ver como é que é. Quando a minha esposa passou, que eles fizeram o cruzamento da espada, aquele barulho que deu, ela tremeu, pensou que era alguma coisa, foi impressionante e a gente tem uma recordação muito bonita desse dia. E o que o senhor tem dessa época sua de militar? Eu trabalhei lá no Hospital da Polícia Militar 30 anos. E, inclusive, lá também eu me dediquei à música formando o coral dos oficiais. Você já começou lá, então, esse seu trabalho? Já também lá, na Polícia Militar. E como é que foi essa formação do coral na Polícia Militar? Foi ideia sua? Como é que surgiu? O chefe do Estado-Maior, na época, o coronel Zísimo, ele me pediu para ir lá pegar dos alunos formar um coral. E até teve bastante êxito, porque nós nos apresentamos no Teatro Alto de Carvalho, apresentamos em outras comunidades cantando. Na televisão também, no Dia da Polícia, que é 5 de maio, cantamos a missa com eles tudo fardado. Não só a farda, mas a música também estava bonita. E esses militares, eles tinham já um conhecimento de coral, de canto ou não? Não tinham. Hoje eles estão se aposentando já na polícia, se reformando, e eles não tinham conhecimento, eles cantavam, eu cantava na frente, eles repetiam, e assim se formou esse pequeno grupo.
Bom, senhor Zico, o senhor falou que o senhor lá na Polícia Militar o senhor já criou um coral, mas como é que foi o início, assim? O senhor decidiu, vou criar um coral, como é que a música entrou na sua vida? Eu, desde os 12 anos de idade, em São Pedro de Alcântara, meu pai era regente do coral de São Pedro. E eu ia sempre junto com ele nos ensaios, escutava. E em 1953 eu entrei no seminário com 12 anos, em São Ludgero. Foi lá que eu comecei os primeiros estudos de música mesmo. Estudei 3 anos em São Ludgero, 3 anos em Brusque, quando eu já tinha conhecimento muito grande de música, fazia transposição, compunha, fazia arranjo já no ginásio. Ginásio que é um antigo ensino fundamental, hoje o ensino fundamental. Depois eu esqueci a música e estudei no Colégio Catarinense, o científico na época. Mas quando eu ia nas férias em casa, meu pai dava o coral de São Pedro em reger. Depois tirei odontologia em 1960, 61 e 62 e sempre nas férias também continuava a reger o coral de São Pedro. Em 63 eu comecei a trabalhar em São Pedro e Angelina. Mas vendo que não tinha luz, problemas graves, como é que eu podia trabalhar sem luz, vim para São José em 64. E aqui em 64 eu fundei o Coral Santa Cecília da Paróquia de São José. Em 64 fiquei 13 anos regendo aqui na época. Como é que foi fundar esse primeiro coral? Era o primeiro coral de São José? Não. Tinha um pequeno grupo. Agora, coral Sim. mesmo foi primeiro, a vozes, né? Porque eles tinham um coral, cantava uma voz só, era uníssono. Então eu vim e fundei a 4 vozes. Depois, em 67, eu fundei o coral Santo Antônio de Campinas, fundei o coral Governador Ivo Silveira Feminino de Palhoça, fundei o coral de Santo Amaro da Imperatriz, e depois vim a São José novamente fundar a Associação Coral Cidade de São José. Que já faz bastante tempo, 20 né, que anos. está em atividade. 20 anos. E esse coral aqui, que o senhor está falando, Cidade Coral de São José, ele tem 60 coralistas, só que eles não têm experiência no canto. Como é que foi formar esse coral, sem essa experiência? É porque a voz feminina, principalmente a açoriana, a italiana, a alemã, são fáceis. Toda moça, se tiver um pouco de ensaio, ela pega o soprano ou o contralto. É fácil. Depois os homens é um pouco mais difícil, mas eles têm ouvido também. Então a pessoa tem que insistir, cantar o tenor, cantar o soprano, cantar o contralto, cantar o baixo e depois formar a harmonia. E é isso que eu faço todas as quartas-feiras no ensaio. E quem tiver vontade de vir aqui para se apresentar nesse coral, como é que funciona? A pessoa ela pode participar? Sim, eu tenho uma diretoria e essa diretoria recebe com carinho a pessoa que quer entrar no coral. E depois eu faço um teste para ver qual é a voz que, se for feminina, tem 2 possibilidades, soprano ou contralto. Se for homem, baixo ou tenor. Daí eu faço o teste e a pessoa ingressa. Aqui, só que nós não recebemos nada, nós pagamos. Sim. Ainda pagamos por mês para cantar. Para depois ter uma festa onde temos dinheiro para pagar as despesas. E em nossas viagens, nós também levamos o dinheiro, porque às vezes o cantor não tem grandes possibilidades financeiras, então nós pagamos. Nós já viajamos para São Paulo, para Gramado, para Curitiba, tudo a convite. E no estado, cidades do interior, onde nós vamos cantar, se apresentar em teatros, na missa. Onde nós somos convidados, nós sempre vamos. Em apresentações de corais, nós vamos. Na televisão, nós temos programa, todo ano, 3 ou 4 vezes nós vamos. O coral tem uma programação muito intensa e extensa. E os participantes desse grupo têm de todas as idades? Sim, tem desde 8 anos, 6 anos, porque além de nós cantarmos, tem certas ocasiões que a minha esposa, mais uma equipe, eles fazem coreografia na igreja para entrada,
e no próprio coral. No Conespa, que é o concerto espiritual de Páscoa, sempre nós nos apresentamos também com essas crianças fazendo um número à frente do coral. Uhum. O senhor também já foi presidente da União Musical Josefense? Sim. Que época que foi isso? Foi em 1976, mais ou menos. Eu peguei a banda, ela estava com problemas de instrumentos. Eu fiz uma rifa, coloquei um carro na rifa e peguei o dinheiro e comprei os instrumentos que a banda necessitava. Foi um progresso muito grande que o músico, a ferramenta do músico é um instrumento, né? Sim. Se não tiver, então eles ficaram contentes e tal, mas a banda agora está com um progresso muito grande. Eu fico contente quando vejo ela com esse progresso todo. Uhum. Bom, nós estamos falando de música, né, de Associação Sociedade Musical União Josefense. Aqui em São José, como é que é a cultura? Ela é valorizada? O senhor que trabalha tão perto, tantos anos. Olha, eu estou aqui em São José há praticamente 55 anos. Não recebemos apoio nunca. Uma vez ou outra, nós recebemos um ônibus para ver um deslocamento. Mas o restante é tudo patrocinado do nosso bolso. Nós fizemos rifa, nós fizemos café colonial, nós fizemos uns jantares, angariamos fundo, mas o poder público nunca nos ajudou. Uhum. E assim eu conheço mais 4, 6 corais que não têm ajuda nenhuma. E é lamentável isso, que o poder público não olha, e ele muitas vezes pensa que isso não é cultura. Tudo é cultura, principalmente quando é ser humano, quando a gente educa vozes. E pode ter certeza numa coisa, o indivíduo que canta no coral, ele tem uma formação diferenciada, ele é disciplinado, porque no coral não só se canta, não só se imposta a voz, não só se educa a voz, mas se educa o comportamento. Muitos anos, a minha esposa teve um coral infantil, a gente via a diferença que existia entre uma criança que estava no coral infantil e uma criança que não estava. O comportamento era diferenciado para melhor da criança do coral. Isso engrandecia muito o nosso trabalho, principalmente da Sônia, que fez um trabalho grandioso aqui durante 17 anos, com o coral tendo, uma época, 120 crianças no coral. E pode ter certeza que se tivesse um pouco mais de ajuda, os nossos corais seriam melhor, teríamos mais maestros, que hoje São José está com poucos maestros, teríamos mais corais. E outra coisa, a nossa cultura não é só boi de mamão, não é só teatro, mas desde os primórdios da história, o que acontecia? O canto era sempre elevado na comunidade. E hoje nós vemos os corais sendo deixados de lado. Não dada a devida importância que eles têm. Verdade, né? Isso é verdade. É a única coisa que eu lamento, mas nós temos bons corais aqui, mas precisava de uma ajuda. Uhum. E o coral também faz bem para quem canta no coral, você estava falando, Sim. né? Para quem participa. Sim. Pessoas que têm depressão, que pertencem... Eu não vejo, assim, meu cantor com depressão. Esses dias chegou uma senhora para mim e disse assim, olha, eu entrei no coral, eu tinha uma depressão, vivia triste, hoje eu não sou mais assim. Teve um médico, claro que o coral não é para curar a depressão, mas teve um médico que disse, entra no coral que vai melhorar. A mulher entrou, aliás, ela tinha um soprano bonito, senão não entrava. Entrou no coral e melhorou. Quer dizer, a pessoa que canta, ela renova o espírito, porque não é só o corpo, o espírito precisa de alegria. E a música traz alegria. Numa comunidade pequena, no interior da Áustria, eles viam que as pessoas viviam mais. E depois de algum tempo chegaram à conclusão de que essas pessoas viviam em coral, viviam em canto, cantavam e tinham mais tempo de vida. Porque
a tristeza, já dizem, né, que o câncer muitas vezes é puxado pela tristeza. Sim. Não é científico, mas eu digo que a pessoa, se deitar numa cama e disser assim, eu vou morrer, ela morre. Não se movimentar. Então, ela tem que se movimentar e o canto coral traz uma harmonia para a mente e para quem escuta. O senhor estava nos contando que deve ter várias histórias, mas uma delas, o senhor até fez uma regência de um coral em alemão e o senhor também não... De última hora, como é que foi essa... Não, o problema é esse, que a música é universal, ela é silábica. Então, se cantar em inglês, cantar em alemão, cantar em italiano, cantar em português, a música é igual. Então, a pessoa que conhece a partitura, ele vai na frente de um coral que canta alemão, rege sem saber falar, olhando a música, e sai perfeitamente. Mas o senhor pode compartilhar essa história para quem está nos assistindo? O senhor foi chamado numa cidade pequena, de última hora? São em São Martinho, São Ligero. Aliás, em Vagem do Cedo, onde meu pai nasceu, lá tem um coral em alemão. E eles me pediram para reger uma festa e eu não tive dificuldade alguma. Eu fui lá e regi, eles cantando alemão, apesar de eu praticamente não saber nada. Não conhecia nem o grupo também, né? Nada. Mas dando o compasso, isso vai. O senhor tem alguma outra história para compartilhar com a gente, com esses tantos anos de fazendo regência em corais? Cada canto é uma novidade, né, para o maestro. Ele tem que estar com atenção muito grande, porque pessoas já chegaram a dizer para mim, para que precisa maestro? Eles cantam sem maestro lá na frente. Ora, depois de ensaiado um canto, muitos cantos o coral canta sem precisar de um maestro. Mas a maioria, 99%, o maestro tem que estar na frente para cuidar. Porque qualquer desvio numa voz pode trazer a desafinação, a desarmonia do canto. E várias dificuldades já passaram na minha regência, de chegar na metade do canto, alguém errar, eu ter que consertar. Mas isso tudo, no fim, deu certo, porque a gente estava com atenção. O senhor já nos disse, né, que a maior dificuldade, muitas vezes, é na regência com um coral, com um ser humano, do que com uma orquestra, né? Sim. Orquestra, a pessoa ensaia e conhece música, vai atrás do compasso. Já o ser humano, a gente pode esperar a qualquer momento um erro. Qualquer momento pode alguém errar, levar a outra pessoa ao erro e assim uma voz sair fora da tonalidade. E a base de uma orquestra é a partitura coral. O que seria a partitura coral? Partitura coral, por exemplo, são 4 vozes. Dessas 4 vozes, quem faz arranjo para a banda, para a orquestra, parte dali para os outros instrumentos. E hoje nós temos aí, nosso coral canta Beethoven, canta Bach, Schumann, autores consagrados mundialmente, né? Brahms, e músicas folclóricas, músicas populares, como nós vamos cantar amanhã, amanhã nós vamos ser homenageados com muito orgulho pela Câmara Municipal de São José. Pelos 20 anos 20 anos de coral, e lá nós vamos cantar vários números. E o coral vai estar presente com todos os elementos. Isso que eu ia perguntar para o senhor. O coral, ele costuma cantar aqui na Igreja Matriz de São José, no Centro Histórico, mas qual é o repertório do coral? O senhor estava falando que se apresenta também em outros locais, né? Sim. Nós temos um repertório muito grande, porque 20 anos, nós temos aí perto de 400 cantos ensaiados, e claro que não todos em uso, mas com um ensaio ou 2, nós colocamos esses cantos. Outro particular, que esses 60 elementos, cantores que nós temos no coral hoje, uns 8 mais ou menos que fundaram. O resto já saíram e vieram novas pessoas, né? Inclusive as pessoas, a minha neta canta, tem 16 anos, né? Outras meninas. Então, houve uma modificação muito grande no coral.
E as músicas são religiosas também, né? Que o povo canta, a gente canta junto com o povo, faz o arranjo a 4 vozes. Arranjo musical é pegar a primeira voz, fazer a segunda cantar, o baixo e o tenor. Então, essas pessoas, por exemplo, a gente canta o início do canto a uma voz com o povo, quando chega no estribilho canta 4 vozes. Isso fica muito bonito numa igreja. Você estava falando que seu pai participou de coral, o senhor desde menino, a sua esposa também já teve um grupo, agora a sua neta, a família está sempre envolvida ali. O meu pai foi maestro do coral de São Pedro. Depois eu peguei o lugar dele e a minha esposa, ela fez o curso de harmonia, solfejo e direção de coral, de regência, na UDESC junto comigo em 1968. E ela fundou depois o coral infantil aqui e eu fundei o coral adulto. A minha neta foi nesse coral infantil e hoje continua no coral adulto. Bom, e os sonhos do Osli para São José? Como josefense? Pois é, São José precisa crescer, principalmente que os políticos de São José tenham uma visão da cidade com muita justiça, com muita clareza e que olhe a população mais pobre com o coração, com a bondade que eles merecem. Que a administração seja séria, honesta e digna. Vamos ver, né? Vamos ver. É isso que eu estou pensando e esperando. Tá certo. E Osli, você como maestro, toda essa tua dedicação com a música, o que tu espera daqui para frente, não só para o coral aqui de São José, mas para a música em si, né? Como a gente estava falando da cultura, que ela precisa ser mais preservada, ter mais importância aqui na cidade. Isso aí eu também penso, né, em que os políticos olhem. Não estou falando para o meu coral, porque o meu coral financeiramente ele se ajuda e nós resolvemos o problema. Mas tem muitos que precisam. Incentivar, né? Incentivar. E outra coisa, vocês não imaginam como é importante. O coral está parado. O coral, para ensaiar uma música clássica, o coral leva às vezes um mês. São 4 vozes. Quer dizer, então um incentivo, um festival de corais, patrocinado pela prefeitura, um encontro de corais. Aí nós temos aqui a Casa da Cultura, nós temos superintendente de cultura, muito nome, pouca ação. Eu não vejo, para coral, eu não vejo a ação da cultura. Eles simplesmente têm um cargo. E eu sou um crítico voraz, feroz, aliás, e critico muito, porque não adianta, eu sou superintendente da cultura e daí? Até o oleiro, esses dias eu estava vendo o Peninha foi meu aluno de biologia. O Peninha chegar e dizer, conhece o Peninha, né? Sim, já. O Peninha chegar e dizer, não vai fazer nada, de frente para um superintendente da fundação. E não fez, não. Então nós precisamos gente de ação e só dizer que é superintendente da cultura não diz nada. Incentivar, né, os corais que não gastam dinheiro, né, os livros. Aqui é um exemplo que são voluntários, trabalham. Justo. Não, e outra coisa, ninguém nunca foi mendigar também. Entende? Nós não pedimos nada, nós só pedimos o apoio, porque não custa fazer um encontro de corais. Sim. Sai de graça. Ninguém quer também. E quem ganha é a cidade, né? Claro, não quero. Comunidade. E também não estou. Ninguém está pedindo também depois um jantar, nada. Não, só faça um encontro. Convida os corais da cidade. Isso é um incentivo para o cantor. O cantor ver o outro cantor cantar. É importante isso. Porque vocês não pensam que uma dupla sertaneja não gosta de ver outra. Gosta para ver ela olhar para si e dizer, será que eu posso fazer melhor? Então isso seria o festival de corais, o encontro de corais, para um coral conhecer o outro, que quando eu canto numa igreja, outro coral não canta. Então a gente não se conhece, só conheço de nome. Então isso tinha que ser feito em São José. E com essa integração também pode ganhar mais força, claro, né, justo, na cidade. Justo, é isso que é importante.
se tiver unido, se fizer uma fundação dos corais, tem mais poder. Tá certo, bom. A gente agradece muito a presença do Osli aqui no Perfil hoje, por essa conversa, essa troca de experiência. O programa Perfil conversou com Osli Boyen, que é maestro fundador do Coral Cidade de São José e de outros corais aqui na região também. No próximo programa, um novo convidado, uma nova história de vida. Até lá!